Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Quando a gente percebe que o plenário desta casa está cheio em uma sessão de segunda-feira, boa coisa não é. E, de fato, não é. É aumento de imposto. Os maranhenses que estão sobrecarregados por 2 aumentos de impostos do atual governo vão ter que pagar a conta mais uma vez. E aqui, de cara, o que se percebe, senhoras e senhores, e por isso encaminho contra esse requerimento de urgência, porque essa casa tem que ter pressa, é para aprovar medidas que garantam direitos da população, não para retirada de direitos, como eu já vi diversas vezes aqui, e para aumentar impostos, como é o caso do projeto 239/2018. Vejam vocês, um projeto que foi publicado no Diário da Assembleia hoje mesmo, já tem um requerimento de urgência para que ele seja apreciado em regime de urgência, sem passar nas comissões, tramitando normalmente, para que as comissões possam se reunir em plenário, e aí a gente vê o plenário cheio para poder aprovar o pacote de maldades do governador do Estado. O governador pediu que tem que aumentar o imposto sobre o óleo diesel e o biodiesel, e a base está aqui em peso para fazer isso daí. E aí fica a pergunta a essa casa, a Assembleia Legislativa da qual eu faço parte. É esse o presente de Natal que nós vamos dar aos maranhenses? Mais um aumento de impostos? É esse o presente que nós vamos dar aos maranhenses que lutam para sobreviver aí e superar a crise? Aumentar os impostos, e agora de um item essencial, como é o caso do diesel e do biodiesel, a partir do momento que ele inclui o diesel e o biodiesel no Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, você tem um acréscimo de 2% na alíquota. E olhe que o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, que teve meu apoio aqui, que tem meu apoio, ele é relativo a questões e bens considerados supérfluos. E a pergunta que se faz, desde quando óleo diesel e biodiesel é considerado supérfluo? Vão dizer àqueles que estão todos os dias pegando os transportes coletivos, os ônibus, as vans, que óleo diesel é bem supérfluo, porque é isso que o governador está dizendo com a assinatura quando mandou esse projeto para cá. Senhoras e senhores, eu acabei de olhar esse projeto, deve ter no máximo 15 minutos, porque eu só pude olhar quando foi publicado aqui no Diário da Casa. E rapidamente você já percebe uma série de maldades que o governador do Estado mandou para cá. E aí, senhoras e senhores, fica aqui, será que esse projeto não pode aguardar 1 dia, 2 dias, para que essa casa possa apreciar e ver o que pode fazer para aperfeiçoá-lo, para melhorá-lo? E talvez, senhoras e senhores, com todo o respeito que tem a vossas excelências, eu acredito que vários de vossas excelências nem tinham conhecimento desse projeto que ia ser votado hoje para aumentar os impostos do maranhense aqui na véspera do Natal, na véspera do final de ano. E aqui, senhoras e senhores, fica a seguinte pergunta: qual é o papel nosso do Poder Legislativo? Será que nós estamos aqui só para dizer amém às mensagens do governador que chegam a esta casa, ainda mensagens que sejam para penalizar o contribuinte maranhense? Será que não basta? Será que não chega os 2 aumentos de ICMS que nós tivemos no atual governo? Será que não basta o governo ter retirado a possibilidade dos pequenos comerciantes de poder pagar o seu regime de antecipação até o dia 20 do mês seguinte e passar a ter que pagar à vista? E aí, senhoras e senhores, essa casa que quer penalizar a todos os maranhenses, porque na hora que você aumenta o diesel, você está prejudicando a vida de todo mundo, é a mesma que reduziu o ICMS de uma grande empresa de 18% para 2%. Onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça fiscal que deve acontecer em qualquer governo, senhoras e senhores? Fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio a essa manobra do governo do Estado. Só que ele realmente não esperava que nós pudéssemos ler esse projeto de lei ainda, que tomei conhecimento há 15 minutos atrás, e que pudesse descobrir esse golpe do governo do Estado,
em aumentar imposto, mais uma vez, senhoras e senhores, mais uma vez. E faço esse alerta para que nenhum deputado ou deputada dessa casa alegue que votou uma matéria sem saber o que estava votando. Porque aqui, o que nós vamos fazer, se aprovarmos esse requerimento de urgência, é aprovar a toque de caixa, aqui, em regime de urgência, aumentar o peso no bolso dos maranhenses. Aumentar impostos do contribuinte maranhense, que tanto já está reclamando em relação aos aumentos de impostos. Mas aí, passou a eleição, o resultado já está aí, chega a mensagem aqui e vê aí uma sessão de segunda-feira repleta de deputados da base do governo. Tenho certeza, senhoras e senhores, e sei porque conheço vários de vocês, que muitos nem sabem do que se tratava esse projeto de lei aqui, que trata do aumento de impostos. Mas é verdade, ele está aí. É o próximo item que nós vamos apreciar. Um requerimento de urgência do projeto de lei 239/2018, que traz uma série de alterações, senhoras e senhores, no sistema tributário do Estado do Maranhão. Eu não tive sequer a oportunidade de ler em sua totalidade, porque, como eu disse, tomei conhecimento agora da publicação do diário, e junto com o diário já vem o requerimento de urgência, mas pelo que se percebe aqui, além do óleo diesel e biodiesel, nós temos aqui a alteração no artigo 23, inciso 4º, incluindo também a questão dos refrigerantes. Nós temos aqui uma série de alterações que estão sendo feitas na legislação tributária do Maranhão. E destaco mais grave aquilo que pude perceber aqui numa leitura rápida em relação a essa situação do aumento, senhoras e senhores. Isso quer dizer aumento de passagem de quem usa ônibus, aumento de passagem de quem vai poder e tem a necessidade de utilizar qualquer veículo movido a diesel. Isso quer dizer, senhoras e senhores, quem anda de van, quem pega o ônibus todo dia. Isso quer dizer, senhoras e senhores, que aumenta também o frete, porque na hora que você aumenta o diesel e o biodiesel, você naturalmente aumenta o frete. E na hora que você aumenta o frete, você aumenta o custo de todos os produtos. E aí a pergunta que se faz, nós vamos votar essa matéria sem discuti-la, sem sequer ler o projeto, só porque o governador está dizendo que tem que aumentar o imposto dos maranhenses e nós vamos aumentar o imposto dos maranhenses? É assim que funciona essa casa? Essa casa, então, tem que mudar o nome de Casa do Povo para Casa do Governo. Porque, infelizmente, se depois de 2 aumentos de impostos, essa casa der esse presente de Natal para os maranhenses, eu não sei realmente mais qual é o poder do papel do Poder Legislativo em relação a essa situação. O mesmo Poder Legislativo que vê um rombo de 1 bilhão no Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria de saques que foram feitos antecipados e que não quer trazer o presidente do Instituto de Previdência para vir prestar esclarecimentos a essa casa. Aí, a mesma decisão que não quer colocar luz na questão dos aposentados e pensionistas do Maranhão, quer colocar no escuro e numa tentativa de golpe de aprovar um projeto de lei na véspera do Natal que aumenta os impostos de uma série de produtos aqui no estado do Maranhão. Fica aqui, senhoras e senhores deputados, confesso a vossas excelências, o último fio de esperança de que esse requerimento de urgência não seja aprovado. O povo maranhense não merece mais um aumento de impostos. O contribuinte maranhense não merece mais um aumento de impostos. Quem anda na rua e conversa com algum pequeno comerciante, conversa com as pessoas que estão sobrevivendo aí, lutando para superar essa situação do momento de crise, sabe a dificuldade que se tem hoje para pagar os impostos. E aí vem o governo do Estado, manda uma mensagem para cá que é publicada no Diário da Assembleia, na tarde de uma segunda-feira, e na mesma tarde de segunda-feira já tem um requerimento de urgência para votar a matéria. Cabe a nós, senhoras e senhores, rejeitarmos esse requerimento de urgência para que essa matéria seja melhor apreciada, para que nós possamos dar sugestões ao governo do Estado
para que seja aperfeiçoado esse projeto. Aqui vai se votar às cegas, senhoras e senhores, se for aprovado esse requerimento de urgência. Sequer vai poder se analisar todos os artigos, todos os incisos que tem nesse projeto de lei. O que pude perceber rapidamente foi essa questão do diesel e do biodiesel. Quantas maldades não tem mais incluídas aqui nesse projeto de lei? E aí depois, senhoras e senhores, não adianta reclamar, porque quando a passagem de ônibus aumentar, tem nome e sobrenome. É o governador Flávio Dino e cada um dos senhores e senhoras deputados que aprovarem o aumento de impostos aqui. Quando o frete aumentar e, consequentemente, aumentar o custo final de cada produto, tem nome e sobrenome essa medida. O governador Flávio Dino e cada um dos senhores deputados e senhoras deputadas que aprovarem esse requerimento de urgência para que essa matéria seja aprovada de forma rápida. Nós temos projetos aqui nessa casa, senhoras e senhores, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, que estão aí tramitando, às vezes, há anos e que não conseguiram ter a apreciação dessa casa. Mas, nesse governo é assim. Quando é para fazer maldade, tem que ser da noite para o dia. Quando foi para retirar os sindicatos do Conselho de Polícia Civil, foi a mesma coisa. Quando foi para aumentar o imposto lá atrás, foi a mesma coisa. Quando houve a tentativa de aprovar um conselho universitário sem a participação dos estudantes e com os professores sendo escolhidos diretamente pelo governador do estado, foi a mesma coisa. Por que que o governador vai fazer diferente agora, se ele quer aumentar a arrecadação à custa do mais pobre, senhoras e senhores? Esse é o alerta que eu faço. Quando se aumenta o diesel e o biodiesel, quem vai estar pagando são os mais pobres, senhoras e senhores. É quem anda de ônibus, é quem precisa comprar mercadoria na mercearia e que vai ficar mais cara porque o frete está mais caro. E é esse o presente que nós iremos dar aos maranhenses agora no final de ano. Aumentar o imposto dos mais pobres, daqueles que mais precisam. É isso que essa Assembleia Legislativa vai fazer? Já concluo, senhor presidente. É isso que essa Assembleia Legislativa vai fazer? Fica, portanto, aqui, senhor presidente, o meu repúdio em relação a essa manobra do governo do Estado, o meu repúdio em relação a essa atitude do governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino, que baixou um decreto dizendo que vai cortar despesa em secretaria, é só para inglês ver. Dizendo que vai cortar aluguel, que vai cortar uma série de despesas. As diárias do governo do Estado aumentam a cada dia. E aumentaram. Quer dizer que passou a eleição, agora tem que botar a conta no povo. Passou a eleição, é o povo que paga agora o que o governador fez. Fica, portanto, aqui, senhor presidente, o nosso repúdio, a nossa indignação a essa manobra do governo do Estado em tentar aprovar um projeto de lei às escuras, na calada aqui de uma tarde de segunda-feira, que eu tenho certeza que a maioria dos deputados talvez nem tenham conhecimento do que iriam votar, mas agora tem. E agora cada um votará de acordo com sua consciência. Votará sabendo que se disser sim ao requerimento de urgência, está dizendo não ao povo maranhense. Está dizendo sim ao aumento do transporte coletivo, do transporte de ônibus. Está dizendo sim ao aumento de frete e, consequentemente, dos produtos, e está dizendo não ao povo maranhense, especialmente o mais pobre. Fica, portanto, aqui, senhor presidente, de já o meu pedido para que, no momento oportuno, possa voltar para encaminhar a matéria.